Meus cumprimentos aos estudantes de pedagogia. Nós estamos aqui hoje numa dinâmica diferente, onde fizemos convite a 3 estudantes do curso de turismo aqui da UFOP, que atualmente têm feito uma manifestação, uma manifestação revolucionária acerca de uma solicitação da saída de uma professora, que nós não vamos adentrar nessa discussão agora, mas talvez seja foco talvez de uma outra discussão num próximo encontro, que seria interessante. Mas nós convidamos essas estudantes exatamente pelo perfil delas, né, de estarem participando de um movimento diferente e que busca uma tomada de soluções diferentes, né? Então, eu estou aqui à minha esquerda com a Isabela e com a Lavínia e com a Potida, que são estudantes de turismo, que daqui a pouco vão se manifestar. Eu vou explicar a dinâmica e também um pouco o objetivo dela. Com essa dinâmica, nós vamos dar visibilidade à discussão da avaliação nas suas tramas. Nas suas tramas, talvez invisíveis, porque quando pensamos em avaliação, pensamos no produto, que é a prova ou o teste. Mas esquecemos que a avaliação, ela começa no olhar, né, principalmente no ambiente escolar, de como o professor vê um estudante quando ele chega na sala de aula, né, e como ele já avalia esse estudante a partir da sua postura ou forma de vestir, ou adereços, né? Então, se o estudante usa uma bermuda, se o estudante usa um boné, ou se está de piercing ou não, ou de tatuagens, ou se ele é quieto ou inquieto, ele está sendo julgado e avaliado em suas atitudes de comportamento. Então, a atenção que nós vamos dar aqui hoje é para pensar, então, num conjunto de ações que envolve o ato avaliativo, que vai para além daquilo que a gente chama de avaliação oficial. E esta que está na entrelinha, ela é muito perversa. Por quê? Porque ela constrói subjetividades e, ao mesmo tempo, permite que identidades sejam também construídas. E também permite que novas identidades sejam elaboradas. Então, a gente tem aqui um autor, que vocês não estão para ver aqui, mas é o Paulo Freire, com o livrinho Pedagogia da Autonomia. Nós estamos o tempo todo, vocês estão vendo o curso de pedagogia, que a escola deveria formar para a autonomia. Entretanto, o tempo e o espaço escolar e a materialidade forma para a reprodução. Então, e a gente está aqui hoje para ouvir as estudantes, as memórias que tiveram quando crianças na escola, né? Que vocês também devem ter, se a gente pudesse ouvir, mas vocês contem aí para os seus maridos, para os seus pais, para os seus filhos, devem lembrar de coisas interessantíssimas que viveram em relação ao processo avaliativo na escola, né? Lembre de tudo, desde o olhar, da prova, dos testes, das atividades, da forma de correção, né? Então, a gente tem outro livro aqui que ajuda muito a pensar essas situações do poder, né, que perpassa as instituições, que é o livro de Foucault, Vigiar e Punir, né? E ele vai traduzir bem o que significa a formação a constituição de edifícios, a forma como se elabora um roteiro, um registro. Tudo isso, né, a sociedade vai construindo exatamente para quê? Para vigiar e punir e controlar, né? E no contraponto, né, a gente também tem pessoas que querem ver transformações. Como nós já falamos de Paulo Freire, tem um espanhol chamado Fernando Hernandes, que trabalha com projetos de trabalhos, como nós temos mostrado para vocês também. A ideia do projeto de trabalho é trabalhar a pesquisa e a autonomia do sujeito. Ele se perguntar e ele buscar através da pesquisa, né? Os livrinhos que são literaturas da escola, como esse aqui da Diversidade, da Tatiana Berlink, né? Que é uma russa que veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial, vai ensinar que a diversidade é uma constituinte dos seres humanos. E que, ao trabalhar a diversidade na escola,
a gente está trabalhando a possibilidade de inclusão. Então, né? Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro é esquisito, né? Um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro é ruivinho, um é tranquilo, outro é nervoso, um é birrento, outro é dengoso. Então, veja bem, mas qual que é o comportamento que a escola quer? Do bom mocinho, né? Este é o comportamento que a escola quer. Então, em cima dessa inicial que nós fizemos, nós vamos ouvir as experiências das estudantes que estão aqui com a gente hoje, lembranças que elas têm da escola. Pode ser também uma experiência marcante de coisa boa que ficou, ou uma outra experiência. Elas receberam um roteiro, né, que poderia ter, vou passar para vocês. Então, por exemplo, se estudou em colégio militar, se ficou de recuperação em matemática, se teve práticas comerciais, agrícolas ou educação para o lar, né? Se foi reprovado em alguma matéria, se estudou no Instituto de Educação, se passou mal ao fazer uma prova, se ficou de castigo, e aí o pai foi chamado, né, para uma reunião, se teve orientação sexual, se foi suspenso por razões disciplinares, se tem medo do diretor, se foi barrado por não estar usando o uniforme, se mudou de sala porque era considerado um aluno fraco, né? Se foi para a sala do diretor porque foi encontrado fumando na escola, ou estava andando escondido na escola, se participou de algum festival da canção, caso ficou de castigo por não ter feito a fila, né? E ter participado de alguma decisão. Você imagina essa? Vamos pensar essa. Se algum aluno já participou de alguma decisão com o professor de como ele vai avaliar. Alguém lembra dessa memória? O professor chamava você, como é que vocês acham que a gente deve avaliar? Não é? Ou ter sido barrado na escola por ter chegado atrasado, e daí outras situações que nós vamos ver com as nossas estudantes aqui.